Paz seja convosco, queridos. Mais uma aula, né? A nossa terceira aula, né? E hoje nós iremos abordar sobre o capítulo 3, né? Com o assunto A Terra das Emoções. Amém? Vamos direto ao ponto. Amém? Para nós começarmos a nossa aula. Amém? Olha só. A primeira intenção de Satanás é ferir cada pessoa que nasce neste mundo. Esse propósito se torna mais evidente quando se vê que as feridas são um instrumento de destruição de vidas. De fato, a sua estratégia começa ainda no ventre materno. Porém, se abrirmos o nosso coração à palavra de Deus, o Espírito Santo irá revelar a causa do nosso comportamento. O medo, a insegurança, a amargura, a rejeição são evidências dessas feridas. Porém, nós cremos que através de Jesus, nossa alma pode ser curada. Olha só que interessante, né? O diabo, a intenção dele é ferir as pessoas, né? A intenção do diabo é trazer feridas nas emoções, na alma, né? Só que a palavra, né, ela nos respalda sempre, tanto que quando o diabo ele vem com essa estratégia, ainda que quando nós estávamos no ventre materno, né? Só que se nós abrirmos o nosso coração para a palavra de Deus, né? Ou seja, a palavra ela irá nos respaldar, né? E o Espírito Santo começa a revelar a causa desse comportamento, né? Ele revela o medo, a insegurança, a amargura, a rejeição, né? As evidências dessa ferida que o diabo tentou causar na nossa alma. Amém? Aí, se nós cremos em Jesus, nossa alma pode ser curada, né? Agora, no segundo tópico, prosseguindo, hoje, infelizmente, existem muitas almas prisioneiras, não somente no mundo, mas também dentro da igreja, pois elas conservam feridas que fazem com que o corpo fique dividido. E há uma grande necessidade de cura interior, né? Hoje nós podemos ver pessoas que têm dons, têm ministérios, né? Pessoas com talentos pessoais, né? Pessoas que têm um grande potencial de crescimento, né? E por conta dessas feridas, essas pessoas se tornam o quê? Prisioneiras. Deus as fez para voar, porém elas estão dentro de uma jaula, elas não conseguem sair dessa prisão, né? Mas a palavra de Deus nos assegura, né? E o Espírito Santo é capaz de revelar isso, né? E se nós, pela fé, crermos em Cristo Jesus, né? Recebemos cura nessas áreas. Amém? As feridas produzidas por Satanás. Vamos falar sobre elas. Nós somos o produto de todas as experiências de nossa vida. Quando nascemos, trazemos em nossos traços hereditários, mas são as diversas experiências, principalmente do início da vida, que vão formar o nosso caráter. E o diabo aproveita cada experiência negativa para impedir o nosso crescimento emocional, para não atingirmos o propósito de Deus. Aí está a razão, porque as crianças são o primeiro alvo de Satanás. Aqui eu quero ilustrar, trazer um conhecimento para vocês da área do coaching. Eu já fiz um coaching um dia, participei de uma imersão coaching durante uma manhã até a noite, né? E lá é abordado, e também a psicologia diz, né, que as crenças limitantes ela vem para o ser humano quando ele é criança, né? E vem no ventre materno, né? E aqui nós lemos, quando nós nascemos, trazendo os nossos traços hereditários, né? São diversas experiências, principalmente no início de vida, que vão formar o nosso caráter, né? Ou seja, vou dar um exemplo de uma mãe que quer se suicidar e ela declara palavras negativas para aquela criança na barriga. Ou seja, essas crenças, essas maldições, essas palavras negativas de maldições, ela vem para a criança, né? Ela transfere para aquela criança, né? E aí gera uma crença, né? Como nós lemos aqui, né? O diabo quer impedir o crescimento emocional, gera ali
bloqueios emocionais. É quando a pessoa, Deus está chamando ela, Deus tem algo maravilhoso para ela, Deus as fez para voar e ela está presa numa jaula, ela está presa numa gaiola. Ela foi feita para voar, para a liberdade, né? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou e ela não consegue por conta desse bloqueio, dessa crença. E é aí que o diabo ele tenta neutralizar a igreja, neutralizar as pessoas, neutralizar nós mesmos, né? Ele quer nos tirar do propósito que Deus tem para nossa vida, né? E aí como que ele vai fazer? Ele vai vir sobre as crianças. Por quê? Porque se ele vem desde cedo, né, ele vai atrapalhar a formação, né? E a psicologia, o coach também diz isso, que durante a formação de uma criança é dos seus 7, se eu não me engano, a 8 anos, né? Até ali. Então, 0 a 7 a 8 anos é a formação. É ali que você tem que ensinar, é ali que você tem que inserir princípios, é ali que você tem que inserir Jesus na vida dessa criança, é ali que você tem que educar essa criança. Né? Esse é o momento de treinamento para essa criança, porque passar daquilo, ela foi formada daquela forma. E quando vem a sua fase de 13 a 14, 15 anos, aquilo vem evidenciar na vida dela. E aí por diante ela vai ser o fruto, como nós lemos aqui, ela vai ser o produto dessas experiências, né? Isso aqui é muito interessante, né? Nós devemos nos atentar, né? Porque isso é um assunto sério, amém? Olha só, outro tópico. Nossas reações do presente são determinadas pelas experiências do passado. Se analisarmos por trás de cada reação de agressividade, medo, fuga, passividade, isolamento, desconfiança, insegurança, amargura, timidez, ausência de perdão, depressão e outras, descobriremos a existência de profundas feridas na alma, fruto de situações passadas. Aqui novamente, bloqueios emocionais, crenças limitantes, crenças hereditárias, né? O diabo ele usa muitas das vezes a nossa família. Ele pega um pai ferido, e o pai ferido porque o seu pai feriu ele vai ferir o seu filho, né? Quando nós fomos aprofundar sobre, nós fomos estudar, aprofundar sobre pessoas, né, como nós demos o exemplo aqui, como está escrito, né, com medo, fuga, passividade, todas elas foram alvos, né? Elas foram reféns de pessoas que tiveram os mesmos sentimentos, as mesmas experiências, né? Um cara que estupra hoje uma criança, ele possivelmente foi estuprado também, né? Alguém que bate na mãe, possivelmente viu seu pai bater na mãe. Então essa ferida, querido, ela vem desde Adão. Né? Quando Adão pecou, a humanidade começou a vir um pecado sobre a humanidade. Ou seja, cada um vai reproduzindo no outro a ferida que veio lá do Éden, lá da queda. Né? Então, seu pai hoje, a sua mãe, se você conhece alguém que está da forma que está, essa pessoa ela não tem culpa. É por isso que o Evangelho ele nos aponta uma nova esperança, uma nova vida, uma novidade de vida que nos tira dessa culpa, porque Deus não quer culpar a humanidade. Essa culpa veio do erro de Adão, do pecado. Então essa pessoa ela não tem culpa, ela só foi escrava, né? Cada um foi escravo de cada pessoa. É uma linha, é uma cadeia, né? Se você for estudar ciências, né? Ciências ou biologia, você vai estudar sobre a cadeia alimentar, né? Que diz que, um exemplo, um lagarto ele come um mosquito, um exemplo. A cobra come um rato, o rato come uma formiga e assim por diante, uma cadeia. Né? Aí tem a teia alimentar que cada um, o crocodilo ele come um peixe, o peixe come uma alga marinha e assim por diante. Ou seja, é interligado. Ou seja, a pessoa é ferida, ela vai ferindo o outro vai ferindo o outro, e esse vai multiplicando as feridas. E é aí que o diabo quer atuar. E é aí que o diabo quer atrapalhar o propósito de Deus para essas pessoas e até mesmo nós. Amém? E aqui vamos ler novamente, já passamos dessa fase. E olha só, nossa percepção das coisas podem ser distorcidas pelas mágoas do passado. Quando uma pessoa está ferida na sua alma, a visão que ela tem da vida está distorcida, fora da sua realidade. Ela só enxerga suas próprias frustrações nas pessoas. Aqui eu posso dar um exemplo, queridos,
de alguém que não teve seu pai presente. Aqui, recebi um cappuccino aqui, queridos. Muito bom. Glória a Deus por esse cappuccino. Aqui eu posso citar alguém que não teve um pai. Aqui, se você for ver alguém que não teve um pai, que o pai é ausente, ou o pai bateu nessa pessoa, o pai expulsou de casa, o pai fez diversas coisas, a visão dessa pessoa é distorcida. E quando ela vem, ela se converte ao Senhor, ela vem para a igreja, ela vem para a casa de Deus, um lugar de refúgio, um lugar de abrigo, um lugar de conforto, de descanso para a alma dela, um lugar de cura. Muitos dizem que a igreja é até um hospital, e de fato, em partes eu concordo que sim, né? Só que ela não consegue ver Deus como um pai, porque a visão dela diante de Deus, pai, é como pai natural. Tem pessoas que foram frustradas em seus relacionamentos, elas não conseguem confiar em Deus e confiar em novos relacionamentos ou em novas pessoas. Por quê? Porque as suas feridas do passado, as mágoas do passado, mudou a alma dela, ela está tão ferida, ela não consegue confiar. Já viu aquele relacionamento, a pessoa divorciou a primeira vez e ela vai tentar se envolver com outra pessoa, tá tudo dando certo, quando vê, desmorona tudo, começa a dar errado. Por quê? Porque ela está vivendo, ela está reproduzindo a ferida. Ela é o produto da ferida do passado dela. A alma dela está ferida. E é aí que ela precisa de Deus. E é aí que ela precisa ir para a palavra. E aqui nós iremos adentrar. Olha só. A incapacidade de reagir normalmente às situações do presente revela prisão ao passado. Isso vai se manifestar em todos os relacionamentos e situações. Porém, a glória a Deus que em Cristo todas as correntes são quebradas. A Bíblia nos ensina que Cristo foi enviado para curar e libertar. Enviou-me para curar os quebrantados de coração. Isaías 61:1. Para pôr em liberdade os oprimidos. Lucas 4:18. Aqui, queridos, é magnífico, né? A glória de Cristo, né? Porque Cristo ele vem para mudar a história, né? Cristo ele vem para nos salvar, para nos libertar. E aqui mais interessante, olha só, ele enviou para curar os quebrantados. Se essa pessoa ela vai à igreja, ela encontra Jesus, ela é curada. Aleluia! Quando ela está cheia de feridas, cheia de traumas, se ela conhecer o verdadeiro Cristo, se ela ouvir a verdadeira mensagem do Evangelho de Cristo, ela é curada. Porque Ele quer curar, Ele é o Jeová Rafa, o Deus que cura. É o caráter dele é curar. E o mais interessante, olha só, para pôr em liberdade os oprimidos. Ou seja, essa pessoa cheia de feridas, ela é como um pássaro que foi preso na gaiola, ela não tem liberdade, ela quer sair dali. Ela foi feita para dar voos altos. Talvez ela seja uma águia. E ela se vê ali como um passarinho pequeno, um bem-te-vi, um exemplo, um beija-flor. Ela se vê como um beija-flor, mas Deus a fez para ser uma águia, com visão além, sabe, uma visão apurada, né? E quando ela encontra Jesus, ela viu que ela foi feita para a liberdade, ela começa a voar bem alto, porque Ele veio para pôr em liberdade o oprimido, o cativo. E esse é o objetivo do Evangelho. Libertar, né, trazer liberdade ao oprimido, curar as mazelas da alma dessa pessoa, assim como Ele tem curado as nossas, assim como Ele já curou muitas e tem curado nós. Amém? Nós estamos no processo ainda. Eu digo que nós só iremos ser 100%, né, curados quando nós estivermos com Ele. Que a Bíblia diz que nós teremos um corpo incorruptível. Enquanto estivermos aqui nessa terra, meus queridos, né, é a terra das emoções, nós estamos em frequente processo. Né? Nós estamos ali sendo transicionados, sendo curados pelo Senhor. Cada momento é um novo processo, uma nova cura, uma nova libertação do Senhor nas nossas vidas. Amém? E isso vem por intermédio da palavra, quanto mais nós nos entregarmos diante do Senhor. Olha só, o propósito de Satanás é ferir. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Aqui nós iremos falar de Jó. Olha só, para exemplificar o que nós lemos em Gênesis, tá bom? Jó experimentou essas feridas. Lendo o relato da história de Jó,
vemos a crueldade inimiga, pois quando Deus faz um elogio ao seu servo Jó, Satanás o acusam de motivos egoístas. Deus então permite que o diabo lhe toque nos bens e na saúde. E Jó passa a maior provação da sua vida. Em tudo isso está o retrato dos projetos de Satanás para esmagar a alma humana. Ele tem prazer em ferir, quebrar, esmagar, espezinhar, oprimir, diminuir e acusar. Mas louvado seja Deus, porque a história de Jó nos mostra como os seus servos se levantam do pó mesmo em meio à provação. E dizem com confiança: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó 19, capítulo 19, versículo 25. Eu te conhecia só de ouvir falar, só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42, capítulo 42, versículo 5. Apesar da estratégia de Satanás, sabemos que Jó foi mais que vencedor, pois Deus virou seu cativeiro enquanto Jó orava pelos seus amigos e o deu a Jó o dobro de tudo que antes possuía. Jó 42.10. Mais interessante, a história de Jó. Eu sempre faço uma alegoria, uma comparação, né? Eu sempre falo que Jó aponta a Jesus, mas nesse ponto eu não vou falar, né? Não vou fazer essa comparação. Mas eu quero dizer Jó como um homem, como uma pessoa natural. Muitas das vezes nós enfrentamos coisas parecidas, né? Perdemos muitas coisas. Pessoas que nós amamos, pessoas da nossa família. Perdemos várias coisas, estamos sofrendo. E aí a gente acha que Deus, né? Deus tá, sabe, nos abandonou, como se o Senhor não quer intervir. Mas a grande verdade, olha só, Jó, ele acreditava no Senhor, no Redentor dele, mas ele dizia assim, ó, eu te conheci só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, né? O que significa dizer, querido? Talvez o diabo tocou em pessoas da sua família, tocou na sua vida em algumas áreas. Antes de você conhecer Jesus, se você está em Jesus, o diabo não tem permissão para te tocar, porque o sangue de Jesus está sobre você, você é lavado e remido pelo sangue de Jesus, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, mas tu não serás atingido. Amém? Os anjos do Senhor estão sobre você. Mas, vamos falar do seu passado, da sua vida passada. O Satanás veio na sua vida, hoje tem que tocar nas pessoas da sua casa, da sua família. Mas ali você ouviu falar do Senhor, que o Senhor mudou a história de Jó, que você ouviu o testemunho de um pastor que você gosta, pessoa da sua família, que Deus fez isso, aquilo, você ouviu falar. Mas o mais interessante de Deus, que Deus é um Deus de mistério, Deus é um Deus de surpresa. Você só ouviu falar, aí você está passando por aquilo. Aí quando você menos espera, você não ouviu falar, mas você viu e contemplou a grandeza de Deus, um Deus que ele intervém por você, um Deus que entra na guerra, luta por você e vence por você e te tira do cativeiro e te faz viver em liberdade. Esse é um Deus bom, é o nosso Pai. Amém? E é isso que Ele quer fazer em nossas vidas, né? Ele quer vir e mudar essa história. Amém? O diabo ele vem para trazer todas essas coisas, mas é o maior que está em nós do que está no mundo, né? E Davi vai dizer assim: provai e vede, o Senhor é bom. Deus quer que você prove e veja que Ele é bom. Não adianta você só ouvir falar. Deus, você pode ouvir, mas o melhor é provar e ver. E certamente quando você prova de Deus e vê, você conclui, você define e você diz: o Senhor é bom, porque tudo que Ele faz é bom. Amém? Que aula gostosa, gente, né? Tá muito boa essa aula. Ainda mais que eu tô tomando aqui, né? O cappuccino. Inclusive, não esperava, foi. Minha tia trouxe o cappuccino aqui pra mim. Glória a Deus. Amém? Olha só. Jesus também foi ferido. Olha que maravilha. Aqui, olha, eu tava falando sobre comparação, alegoria, né? Sobre tipologia, né, que Jó aponta a Jesus, e aqui eu não sabia. Nós iremos tratar sobre isso. Que maravilhoso. Olha só, Jesus também foi ferido. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. Isaías 53, verso 5. Ao Senhor agradou moê-lo.
né? Isaías 53, versículo 5. Queridos, aqui eu amo, aqui é minha pregação, aqui é minha mensagem, quem me conhece sabe. A obra de Cristo, vamos lá. A obra de Cristo é uma obra de substituição. A obra vicária é uma obra de substituição. Amém? É Deus tomando aquilo que era sobre nós. Aquilo que era a maldição, o pecado, o diabo nos assediando. Tudo aquilo que era de desgraça, irmão. Cristo tomou a desgraça para dar da parte dele a graça dele para nossas vidas. Ele foi ferido por nós, pelas nossas transgressões, foi esmagado pelas nossas iniquidades. O Senhor agradou moê-lo, né? Assim como Deus permitiu que tocasse na vida de Jó, sabe? Muitas pessoas falam assim, Deus, esse diabo, esse demônio aqui, foi Deus que permitiu tocar na minha vida. Deus não quer isso para você, Deus já venceu o diabo lá na cruz. Colossenses, a Bíblia vai dizer que ele já reduziu, venceu, triunfou sobre o principado e potestade. Ah, mas Deus quer que permita? Não, Deus não quer isso para você. A vida de Jó foi para apontar o que Jesus Cristo faria por nós, né? Tanto que Deus permitiu que tocasse na vida de Jó. Pode tocar nele, porque o Senhor agradou moer Cristo Jesus. Tudo é sobre Jesus. Tudo tudo é sobre aquilo que ele fez na obra da cruz. Amém? Jesus é suficiente. Diga aí onde você está agora. Vamos lá, repita comigo. Jesus é suficiente. E agora diga, é tudo sobre Jesus. Amém? Isaías 53, eu amo esse texto. Olha só, o diabo feriu, mas a ferida de Jesus se tornou o nosso instrumento de cura. Todo o sofrimento de Jesus na cruz do Calvário foi para... Olha só, gente, eu acabei de falar. Foi como nosso substituto, a fim de quebrar o domínio de Satanás sobre as nossas vidas e nos dar a redenção. Jesus foi traído por um amigo íntimo, foi rejeitado, foi desprezado. Veio para os seus e os seus não o receberam. Foi acusado. Foi acusado injustamente, foi considerado um mensageiro de Satanás, foi odiado, foi esquecido e abandonado. Enfim, Jesus sofreu todo tipo de ferida na alma. Ele sabe o que é ser rejeitado e o que é ser ferido. Por isso, ele pode dizer, eu posso sarar o seu coração, pois já passei por coisas piores. Pois isso a Bíblia nos diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Isaías 53, verso 5. Queridos, tudo que Jesus enfrentou, o jovem enfrentou também. A mesma história, foi rejeitado pelos seus, sua família abandonou. Então tudo é sobre Jesus. E Jesus sofreu as maiores dores do que as nossas. Sabe, o problema que você está enfrentando agora não se compara com o problema, a dor, a ferida e a morte que ele enfrentou por nós na cruz. Ele sofreu por nós para que nós pudéssemos ter vitória, para que nós pudéssemos ter esperança, né, nessa vida. Ah, tá tudo difícil. Olha para Jesus, olha para a cruz, olha para Jesus. Lá ele venceu por você. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, Jesus é o nosso substituto. Olhe sempre para Jesus, mantenha os seus olhos fixos em Jesus. Amém? Gente, eu amo falar de Jesus. Meu Deus do céu, eu amo o Evangelho. Eu sou crente de verdade. Aleluia. Dá um aleluia aí, irmão. Glória a Deus. A prisão das mágoas. Quando as feridas não são tratadas, elas se tornam em mágoas. Aqui está um plano maligno para nos tornar prisioneiros da mágoa. A recomendação da palavra de Deus é: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Aí vai dizer, corremos em direção a Cristo, né, o autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12, 1. Né? Olha só, a mágoa pode nos prender. E a primeira prisão dela é que você se torna prisioneiro da pessoa que te feriu, pois você carrega ela junto com você na sua mente, nos seus sentimentos e todo o tempo. Olha só, aquilo que eu falei, o estuprador, ele foi estrupado por alguém, e ele vai tentar estrupar outra pessoa. Ele quer fazer aquilo? Não. Deus o fez assim? Não. Ele só foi uma vítima. Assim como várias pessoas, queridos. Conheço pessoas assim, né? No nosso tabernáculo, né? Na época, o tabernáculo do pão, fogo e unção, né? E que pão, fogo e unção, que nós tínhamos, pastor Jair, pastora Carol, tinha 2 irmãos, cara,
os homens de Deus. Todos amavam esses irmãos. Eram pessoas que onde eles estavam a gente ria. Eles eram extremamente engraçados. Traziam uma paz, uma alegria para nós. E eles tinham um problema muito grave com assalto, né? Com bandidagem, eram presos. E infelizmente os dois vieram a morrer. E a gente se perguntava, cara, eles são pessoas incríveis, por que eles viveram isso? E aquelas indagações, aquelas perguntas, né, que a gente faz. E hoje a gente pode entender que eles cresceram sem estrutura familiar, viviam na rua e conheceram, foram ensinados por outras pessoas. Ou seja, eles reproduziram o que ensinaram para eles, ainda quando criança. Né? Eu já vi um testemunho de uma moça, não sei se é conveniente ou correto ou ético citar ela aqui, mas ela é bem famosa. Ela teve vários abusos, ela foi abusada por um senhor de idade, ela conta no seu testemunho. Foi abusada pela amiga. Usaram objetos como uma pilha e botaram nas suas partes íntimas. Um animal abusou dela, usaram de um animal para abusar essa mulher. Essa mulher sofreu muito na sua infância e ela ganhou muita fama quando adulta, se prostituiu ao ponto de ficar nua ao vivo na TV aberta e se relacionou com várias pessoas, quase morreu, Deus deu livramento, e ela conta o testemunho, né? E ela diz, são traumas, vem sonhos, vem pensamentos terríveis, né, na vida dela, e ela carrega esses traumas e só Jesus para curar. Agora eu pergunto, ela quer ser assim? Será que Deus a fez assim? Não, querido. Ela só foi vítima, né? Ou seja, a pessoa que fez isso com ela foi vítima de outra pessoa, e a outra pessoa foi vítima de outra, e se você for contabilizando, vai chegar lá em Adão e Eva, né? Então, queridos, por isso que a Bíblia diz que o primeiro Adão, ele pecou, né? Trouxe maldição sobre nós, mas o segundo Adão, ele justificou, ele morreu numa cruz, ele nos perdoou e nos deu uma nova esperança para viver uma nova vida, para viver novidade de vida e reinar nessa vida por intermédio do nome dele. Aleluia, aleluia. Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Jesus Cristo é suficiente. Se não fosse por intermédio de Jesus, nós estaríamos presos em nossas mágoas e prisões. Só Jesus que pode nos libertar, queridos. Nós devemos nos apegar ao nosso Senhor, porque é somente através dele que nós temos vida e vida em abundância. Aleluia. Glória a Deus. Dê um aleluia aí, dê um glória a Deus. Bata palmas pro Senhor. Apesar de eu não estar te escutando, mas onde você estiver, bata palmas pro Senhor. Ele é bom, ele é digno. Aleluia. Olha só, agora nós iremos falar sobre a amargura. Isso aqui é muito interessante, querido. Eu já ouvi falar sobre o livro que diz sobre feridas da alma. É da Rebecca Brown, ela fala sobre isso. Minha mãe comentou comigo e é muito interessante. Eu indico para vocês lerem, viu? Eu li só o começo desse livro na época, não cheguei a ler todo, mas é muito bom. Olha só, acabamos de aprender com o diabo que o diabo tem uma principal estratégia: ferir todos os homens. Como você já sabe, as feridas se tornam em mágoas e esta, por sua vez, se torna a amargura da alma. Ou seja, olha só, primeiro estágio, o diabo ele vem, fere a pessoa, ele usa outras pessoas, até às vezes até da sua própria casa. Feriu a pessoa, essa pessoa ficou ferida e a ferida se torna o quê? E uma mágoa. Ou seja, vai multiplicando, é igual uma célula, vai multiplicando. Entendeu? O diabo fez a ferida, primeiro ponto, veio a ferida se tornou numa mágoa e a mágoa se tornou o que? Ferida se tornou mágoa e essa se tornou uma amargura de alma. A pessoa se torna amargurada na alma. E aqui nós iremos falar. A amargura é um sentimento produzido pela ferida de ressentimento e mágoa. Porém, a palavra de Deus diz taxativamente que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e, por meio dela, muitos sejam contaminados. Hebreus capítulo 2, versículo 15. Que está falando sobre a amargura. É um sentimento terrível, né? De mágoa, de ressentimento. Né? Aí olha só, observe que Satanás nunca constrói nenhuma base em nenhuma área da nossa vida, sem que primeiro tenha legalidade para isso.
E a legalidade vem através das feridas que permitimos se implantar no nosso coração quando não aplicamos o perdão e não praticamos a palavra de Deus. Olha aqui, querido, o diabo ele não tem poder para te tocar se você está sob o sangue de Jesus. Mas ele tem, escute, ele tem acesso quando você dá uma brecha, uma legalidade. E a brecha e a legalidade que ele vai ter o acesso para tocar nessa área é a ferida da sua alma. A pessoa está ferida, ela não resolve esse problema, ela está na igreja, está com essa ferida. Nós conhecemos pessoas assim. E essa pessoa, ela já ouviu falar, ela ouve palavras de bênção, ela ouve palavras que vai tratar essa ferida, mas ela não quer mudança. Por quê? Porque se ela quer mudança, querido, ela vai pegar a palavra de Deus e vai meditar, vai ler, vai estudar, vai devorar a palavra de Deus. Se ela não mergulhar, queridos, isso vai lá para a nossa primeira aula. E eu falo muito isso, eu sou taxativo nisso. Querido, se você não meditar na palavra, se você, a maior libertação é a gente orar em você e expulsar o demônio. Beleza, tudo certo, mas a libertação vem com a palavra de Deus, quando você está ali, tendo contato com a palavra, leitura e meditação, leitura e meditação, leitura e meditação, ininterruptamente, consistentemente, habitualmente, disciplinamente, tudo mente, envolve a mente também, até rimou Jesus. Queridos, é a palavra de Deus. Se nós não praticarmos, nós não seremos curados, e aí o diabo vai pintar e bordar com a gente. Aí o diabo ele vai entrar na casa, ele entra na casa, depois ele é expulso, depois ele volta 7 vezes pior. E ele vai bagunçar a sua vida, a nossa vida, a vida de outras pessoas. Querido, sem a palavra de Deus é impossível nós vivermos, sem os princípios bíblicos, sem as palavras de vida eterna, não tem como nós caminharmos, não tem como nós progredirmos. Então nós somos dependentes do Senhor e da sua palavra. Amém? Olha só. A amargura é o resultado de feridas emocionais. Olha? Feridas emocionais ou bloqueios emocionais ou crenças emocionais. Às vezes, essas feridas que causam amargura são feitas por pessoas próximas a nós. Eu falei isso agora, como pais e filhos. Né? Aqui o ponto, preste atenção. As maiores pessoas que trazem bloqueio para as nossas vidas, traumas, são os pais. Né? Os pais, depois os professores, são pessoas que eles causam bloqueios nas nossas vidas. Por quê? O diabo ele vai tratar no pai e na mãe. Se o diabo ele consegue afetar a tua família, ele vai acabar com a tua vida. Porque ele é contra a família, ele é contra o pai amando o filho amando... Ele quer pôr desordem, ele quer pôr sentimentos contrários, ele quer inverter aquilo que Deus criou de forma perfeita, né? Então, os maiores bloqueadores, as maiores feridas de amargura vêm pelos pais e filhos, né? Aí vamos continuar aqui. A estratégia do diabo é usar os mais próximos. Quanto mais próximos, mais profundas as feridas. O mesmo ocorre entre relacionamentos de marido e mulher. Atrás da maioria das paredes das casas ocorrem cenas que deixam atrás de si um rastro de amargura. E aqui eu vou te citar 2 exemplos, tá? Eu já vi, se você for estudar sobre... eu estou citando esse exemplo porque foi o primeiro que veio na cabeça, né? Sobre estupro, né? Se você for ver sobre estupro, você vai ver que o índice, né, disso é pessoas dentro da casa. Seu filho está lá, né? E a gente deve se atentar a isso. Seu filho está lá, você menos espera. O seu parente está abusando dessa criança, dessa menina, né? Isso acontece, querido. O diabo ele quer acabar, o diabo é sujo, entendeu? E o exemplo aqui de famílias, né? Eu vi um exemplo de pastores que estão na igreja, né? Ali apresentando uma boa conduta, uma boa performance, um bom comportamento. E dentro das suas casas é briga. Um não dorme com o outro. É traições, adultérios. Às vezes o marido, um pastor, ele espanca a sua esposa. Não liga para os seus filhos. Abandona a sua casa e vai embora. Por quê? A amargura. Ferida emocional, precisa ser curado, precisa de Jesus, precisa da palavra, né? E olha agora, a amargura contamina todo o sistema da pessoa. A pessoa amargurada deixa extravasar sua conversa, o que está na sua alma, e por isso ela se torna contagiosa, contaminando também o ambiente que a cerca.
Além disso, a amargura também pode se manifestar em enfermidades físicas, como problemas nervosos, insônia, dor de cabeça, esgotamento, pressão alta, artrites, palpitações, taquicardia, doenças de pele e tantas outras. Não é à toa que muitas enfermidades têm fundo emocional, revela a incapacidade das pessoas em lidar com os problemas da vida. E aqui tem duas coisas importantes, querido, que eu vou falar pra você. A pessoa que ela carrega isso, se você for parar com essa pessoa, existe muito, eu conheço. Você vai conversar com essa pessoa, ela só fala problema. Ela não tem uma notícia boa. Ela não tem. Ela vai falar de tanta problema, tanta amargura que você sai dali, irmão, você sai pesado. Você sai com aquela energia de amargura, você sai triste, você sai infeliz, porque aquela pessoa ela descarregou aquela energia em você. Existem muitas pessoas, elas precisam de Jesus. Se você conhece alguém assim, se você também está assim, volte para a palavra de Deus, ore mais, busque o Senhor no secreto. E se você conhece alguém assim, pregue Jesus para essa pessoa, anuncie as boas novas, resgate a vida dessa pessoa. Né? E a segunda parte das problemas, das doenças, né? As artrites, palpitações, taquicardia e entre outras doenças, né? Na pele, né? Eu já vi pastor Dário Martini falando e outros pastores, né? O perdão, a pessoa às vezes tem doenças por falta de perdão. Né? Existem doenças, existem coisas no nosso corpo porque as nossas emoções, a ferida está tão grande, a amargura está tão grande que está refletida no nosso externo. Por quê, querido? Preste atenção. Tudo que Deus faz é de dentro para fora. Faz aqui, dentro do nosso coração para fora. O que está aqui dentro sai por aqui. O que está aqui dentro reflete aqui. É por isso que Salomão vai dizer que o coração alegre lhe aformoseia o rosto. Eu sei quando alguém é cheio de Jesus, eu sei quando alguém está feliz, porque eu vejo o rosto dessa pessoa. Quando você vê o rosto daquela pessoa muito cansado, que você vê aquela energia baixa, você já sabe, essa pessoa não está bem, porque o rosto dela reflete o coração dela. Então, isso aqui é muito sério, queridos. É muito sério. Nós devemos nos atentar. Se nós estamos aqui, receba renovo de Deus em nome de Jesus. Seja curado agora pela autoridade que há no nome de Jesus. Se você conhece alguém, eu te incentivo a falar de Jesus para essa pessoa. Amém? Seja um bom samaritano. Aleluia. Olha só. A amargura contamina os outros. Isso ocorre porque a conversa do amargurado gira em torno de suas próprias feridas. E ele contamina o ambiente à sua volta. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta de amargura que cresce e prejudica muita gente com seu veneno. Hebreus capítulo 12, versículo 15. É o que eu falei. Se a pessoa está ali, você vem conversar com ela, só sai a amargura. E ela começa a te contagiar, você acaba ficando igual a ela. Não resolve. Você fica mal. Isso são pessoas, queridos, pessoas almáticas. A pessoa almática é tudo uma ferida, tudo gira, tudo deixa ela mal e ela acaba gerando isso nas outras pessoas. Ela acaba transferindo isso para você e você acaba sendo assim. Não. Volte para a palavra de Deus. Amém? Olha só. O segundo tópico. A amargura constrói paredes de isolamento. Isso ocorre por vários motivos. Um deles é que as pessoas que estão em volta de uma pessoa amargurada acabam se afastando por não se sentirem bem. Isso é fato. Né? Eu, quando eu tô com alguém amargurado, se ela me der espaço para falar de Jesus, eu não consigo contar ali, porque eu não quero ouvir desgraça. Né? Eu não quero ouvir coisas que não me edificam. Agora, se ela me der liberdade, certamente eu vou transferir para ela a vida de Deus. Né? Então, as pessoas elas se afastam, não tem jeito, essas pessoas, a pessoa amargurada ela afasta as outras pessoas, né? E aí, continuando, o outro motivo é que o amargurado tem medo de ser ferido ou não quer que suas fraquezas sejam reveladas, por isso ele se isola, geralmente por suas declarações como não confio em ninguém, eu prefiro ficar sozinho, etc. Isso tudo reflete as raízes de amargura da sua alma. Assim, vemos que a solidão não é marcada pelo número de pessoas que está à nossa volta, mas o estado da alma. Porém, ninguém pode se sentir só quando tem como melhor amigo Jesus. Uau! Querido, a pessoa que ela se isola muito, ela está amargurada. E muitas das vezes, essa pessoa ela quer estar com várias pessoas, mas a ferida é tão grande que ela se isola também para chamar a atenção de outras pessoas, porque ela está se sentindo carente emocionalmente. A amargura emocional dela faz isso. E muitas das vezes, outras elas nem querem mesmo, ela prefere ali ficar naquele sofrimento, daquela amargura na alma. Mas aí a gente concluiu que ninguém pode se sentir só quando tem o melhor amigo Jesus. Mas para termos Jesus como melhor amigo, eu preciso ser íntimo. Eu preciso ter o quê? Relacionamento. Eu preciso ir para Mateus 6.
o quarto de oração, orar, ter contato com Jesus, conhecer Jesus. Senão, eu não vou ter Jesus como meu melhor amigo. E se você acessa Jesus, você tem Jesus como seu melhor amigo, nós temos Jesus como nosso melhor amigo, a tendência é Jesus nos inserir na comunidade cristã evangélica. A consequência disso é Jesus nos inserir na igreja. É isso que é igreja. Igreja não é um prédio, querido. O prédio é o local onde a igreja se reúne. A igreja somos nós. É um conjunto, né? É um organismo, é um corpo. Então por isso que nós precisamos de congregar. A vontade de Jesus é que nós possamos nos congregar, ter vida na luz. João vai dizer que se nós temos comunhão com os outros, nós temos o quê? Vida na luz. Se o amargurado ele tem comunhão, ele tem vida na luz. Se ele está andando na luz, tendo vida na luz, a luz vai iluminar toda a escuridão da alma dele e vai curar, purificar ele. Amém? E isso só acontece quando nós temos Jesus como nosso melhor amigo. Amém? A amargura sempre resulta em relacionamentos quebrados. Quando alguém dá lugar à amargura, seus relacionamentos sofrerão. É o exemplo da pessoa que foi traída. O outro foi traído, vai trair outra pessoa, gera amargura. Ela vai tentar, não consegue dar certo com ninguém. Até mesmo nas amizades, até mesmo nos negócios, até mesmo no trabalho, nos estudos. A pessoa não consegue ter uma relação boa com a outra pessoa. Isso é grave. Somente Jesus pode mudar essa história. Olha só, nós iremos falar sobre isso. Os malefícios dos relacionamentos quebrados. Os relacionamentos quebrados causam cegueira. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há tropeço. Mas aquele que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. 1 João 2, capítulo 2, versículo 9 e 11. Acabei de falar sobre isso. Tá tudo se interligando. Deus está conduzindo essa aula aqui, queridos. Glória a Deus por isso. Acabei de citar e aqui nós estamos lendo, né? Olha só, se andarmos nas trevas, não saberemos como agir, não teremos luz para analisar as situações e agiremos sempre num impulso precipitado. Essa cegueira nos impedirá de ver a nós mesmos, pois a pessoa em trevas se torna o centro da sua própria vida. Ela somente se vê como vítima, coitadinha, injustiçada e desprezada. E isso nos impedirá também de vermos os outros como eles realmente são, pois por pior que alguém seja, sempre há algo de bom nele. E queridos, todo mundo, ninguém é ruim. Sempre há algo bom nas pessoas, porque todos foram feitos em mais semelhança do Senhor. Mas a amargura, a ferida dessa pessoa é tão grande que ela afasta as outras pessoas. Porque esse tipo de pessoa, né, tem um vitimismo, é uma vitimização exacerbada, é o coitadismo, autocomiseração, né? Então aquela pessoa ela é tão forte aquilo que ela, sabe, é impossível você conviver com essa pessoa. E há algo bom nela, você até quer acessar ela, mas ela também não se permite. E isso acaba atrapalhando o processo de Deus. Então, se alguém está assim, se você conhece essa pessoa, né, vamos orar por ela, vamos orar. Porque essa pessoa ela precisa de mudança. Amém? Ela precisa se permitir. Segundo tópico, os relacionamentos quebrados causam insensibilidade. A vida se torna egocêntrica, gira em torno de si mesmo, revivendo as mágoas e problemas. Os demais são excluídos e isso resulta em uma indiferença com as necessidades dos outros. Essa pessoa ela só pensa em si mesma, ela não consegue pensar nos outros, né? Só gira em torno dela, tudo é ela, né? E isso é muito grave, é uma insensibilidade, né? O terceiro tópico, os relacionamentos quebrados prendem na imaturidade. O crescimento emocional sadio é interrompido por causa da ferida e é só retomado quando a cura ocorre. Ser imaturo é agir como criança e não como adulto. E a maturidade emocional é diferente da física. Para que ela ocorra, deve haver uma cura e libertação das feridas. Ou seja, se não houver a cura e a libertação, o crente ele não vai amadurecer, né? A pessoa é que menino na fé, uma criança. A gente conhece pessoas assim, que são como literalmente uma criança imatura. Existem homens de 30 e poucos anos, mulheres. Você olha para ela, você vê uma pessoa de 8 anos, de 7, de 10, porque a ferida da alma dela tá lá naquela idade que ela sofreu. Ou seja, ela foi ferida com 7 anos, ela tá hoje com 30. Por exemplo, de homens, né? De homens de 30 e poucos, 40 e poucos anos, que ainda mora com a sua mãe. Um exemplo, tá bom? Não sou contra, mas biblicamente eu penso um pouco diferente.
né? Eu namoro, mas vou casar, glória a Deus por isso. Mas estou extremamente insatisfeito com o que eu vivo. Amém? Mas o exemplo do homem tá lá com a mãe, ainda mamãezado, né? Não tá lá cheio de feridas, cheio de traumas, cheio de bloqueios e não quer romper com aquilo. Eu conheço pessoas assim, já vi uma história assim, uma pessoa, amiga minha, compartilhou que ela estava conhecendo um rapaz e esse rapaz estava morando com a mãe, cheio de ferida, depressivo, não tinha ânimo para trabalhar, só dependia da mulher, não assumiu o papel dele de homem, estava omisso, covarde, fez ferida, só ficava ali às custas da mãe, um cara de 30 e poucos anos, cheio de vigor ali, ferido, porque a ferida prendeu esse homem. E Deus fez o homem para governo, para dominar, para ser cabeça, né? Então você pode ver um exemplo, né, que é maturo, tá preso como ele é lá na infância dele, né? Se a gente for fuçar a vida dele, vai entender que foi lá na infância esse bloqueio, essa ferida, né, essa amargura. E isso é muito sério, existe isso com muitas outras pessoas, queridos. Né? Se você quer saber, se quer ajudar pessoas nisso, é só você perceber o rosto dela, que reflete o coração, e a conduta e a forma que ela, até a forma dela falar, você já detecta que ela tem uma amargura. Amém? Prosseguindo. O perdão é o caminho para a libertação. Aqui é a parte mais interessante. O perdão é a chave. Anota isso aí e eu já quero isso no resumo. O perdão é a chave para a libertação. Anota isso, tá? Eu acho que isso vai cair na prova, viu? Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Pague-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, e antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que lhe passara. Então seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração não perdoares cada um do seu irmão as suas ofensas. Né? Ou seja, Deus te perdoou, você deve estender esse perdão. Né? Se você não agir como Deus agiu com você na cruz, te perdoando, Cristo estava assim: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Né? Possivelmente esse perdão não vai produzir libertação em você. Amém? Possivelmente esse perdão não vai frutificar, você mesmo não vai ser liberto. Então, libere perdão, perdoe, ame, seja generoso, gracioso e misericordioso, assim como o Senhor foi conosco. Sempre olhe para Jesus. Jesus é o nosso exemplo. Se você olhar para Jesus como exemplo, como espelho, você vai cumprir aquilo que ele fez, que ele cumpriu por nós. Ele nos perdoou. E o perdão é difícil, viu? É só tendo vida no Espírito, é só tendo vida com Deus. Se você tiver vida com Deus, você vai ser quebrantado ao ponto de liberar, estender esse perdão. Amém? Olha só. Perdoar é libertar, deixar livre, soltar, despedir em paz aquele que nos feriu. É não levar em conta o mal causado. É não reter mágoa ferida, né? Quando você não perdoa, você carrega aquela pessoa. Não carregue ninguém não, perdoe, libere, deixa ela, libere o perdão. Se a pessoa fez um mal para você, é ela que deve te pedir perdão, e vai lá e libere o perdão para ela.
Seja livre. Quando você perdoa, você se torna livre, você tira essa pessoa de você. Amém? Olha só, pelo perdão, abrimos o caminho para Deus trazer à nossa alma a cura interior. Através do perdão, Deus nos cura. Satanás não respeita o crente que vive com mágoa e falta de perdão. Vou repetir isso aqui. Satanás não respeita o crente que vive com mágoa e falta de perdão. Se você está com mágoa, se você não perdoa, Satanás está tendo acesso a isso e é aí que ele quer atormentar, acabar com a sua vida. Não faça isso. Volte para Jesus, tenha vida com Deus, tenha Jesus como modelo, modele Jesus, vá para a palavra e libere perdão, a fim de que haja cura, libertação e transformação. Amém? Terceiro tópico, aquele que não perdoa é atormentado e não tem seus pecados perdoados. Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Deus é um Deus recíproco. Amém? Se você não perdoa, como é que você vai querer o perdão de Deus? Libere o perdão. Amém? Mateus 6, 14 e 15. Perdão é um ato de obediência e não do desejo. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Né? Ou seja, perdão é um ato de obediência e não um desejo. Obedeça. Por mais que seja difícil. Vá para o Senhor, seja quebrantado por Deus, né? E aí você libera esse perdão. Amém? O perdão deve ser o nosso padrão. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 4:32. É o que eu falei, seja misericordioso, gracioso, né? Perdoe. Mas tudo, olha só o que ele diz, Paulo diz, como também Deus vos perdoou em Cristo. Ou seja, você tem que olhar para a cruz. Queridos, tudo tem que passar pela cruz. Tudo tem que ter o filtro da obra de Jesus. Amém? Desenha no teu quarto a cruz aí, como eu falei no dia da crucificação, né? Da Páscoa ali. Né? Tem que ter a cruz, passa pela cruz. E lembre-se, ele perdoou. Né? Deus nos perdoou em Cristo lá na cruz. Né? Então, se ele fez isso comigo, a tendência é eu acessar o perdão. Eu não vou pedir perdão a Deus, eu acesso, eu recebo esse perdão, porque está liberado. Já está acontecendo esse perdão. Você já é perdoado agora por causa da graça. Estamos na dispensação da graça. Ele está nos perdoando constantemente. A graça está sendo superabundante sobre nós. Então acesse esse perdão. Receba de Deus o perdão. Então receba, tenha um entendimento e perdoe as outras pessoas. Amém? Essa é a função do Evangelho. Você recebe de Deus para liberar sobre outras pessoas. Por quê? Você ama a Deus, você recebe o amor de Deus, você ama o próximo. Amém? Eu amo a Deus, vamos lá. Eu amo a Deus, eu recebo o amor de Deus, eu me sinto amado por Deus. E aí eu amo o próximo. Amém? Isso também você deve anotar lá no resumo, tá bom? Não esqueça. Olha só, aplicação prática. Agora vamos para a prática. Queridos, tudo é a prática, como diz o nosso pastor Júnior. Se não houver prática, não há mudança, não há frutificação e nem crescimento. Tá? A aplicação prática, fica ligado nisso aí. Primeiro ponto, faça uma lista dos relacionamentos do passado mal. Faça uma lista dos relacionamentos do passado mal resolvidos. 2. Lide com cada relacionamento e analise, seja analítico, porque eles eram maus. Não tente fugir da realidade, nem puxar a sardinha para o seu lado. 3. Independente do que foi o erro, libere essa pessoa pelo perdão. Ou seja, não carregue. Não fica aqui, carregando a cruz. Tira. Porque Jesus já tirou esse fardo pesado. Amém? Lança sobre Jesus o fardo pesado. Libere a pessoa. 4. ponto. Se houver necessidade, dirija-se até a pessoa. Confesse abertamente a sua falta e mude de atitude. Se a pessoa já houver falecido ou se essa confissão for causar um problema maior, apenas faça diante de Deus e também mude de atitude. Eu já liberei pessoas, orando em casa. Não tive coragem, a circunstância não deu. Perdoei, fui pro quarto, perdoei, liberei perdão para essa pessoa sem que ela saiba. Teve um rapaz que ele nunca tive conversa com ele, mas eu não gostava dele, né? Não porque eu não queria gostar, né? Ou seja, a ferida que você tem, a amargura que você tem, não é porque você quer ter essa amargura, é porque a pessoa te magoou, né? Então essa pessoa me magoou muito, fiquei muito ferido com essa pessoa, onde eu via essa pessoa não me sentia bem com ela. Falava muito mal de mim, era um rapaz no futebol.
E eu carregava esse rapaz por anos, né? E certa vez eu fui num evento aqui em Belém, né? Pastor Alexandre Vilas Boas estava aqui. Muito de Deus, recebi muito. E naquele lugar estava cheio de Deus, quebrantado. Eu chorei muito. O meu rosto estava inchado de tanto que eu chorei. Tanto que eu recebi a unção de Deus, a presença de Deus. E naquele momento eu falei comigo, eu já tinha visto essa pessoa. Eu falei, é hoje que eu vou abraçar, eu vou pedir o perdão. Queridos, quando eu pensei isso, eu virei pra achar, eu dei de cara com aquela pessoa. E aquela pessoa, tipo, me olhou, eu não esperava, eu peguei, mano, quero falar alguma coisa, eu toquei na mão dele, abracei ele. Ele, tipo, ficou só, não fez nada, ficou ali perplexo. E eu peguei, cara, eu quero te pedir perdão por tudo que, enfim, te peço perdão, amo a sua vida em Cristo Jesus, Jesus te ama, quero liberar perdão. E ele não falou nada, foi mal agradecido, mas não falou nada, e etc, sabe? Tipo, enfim. Mas ali eu me senti liberto, eu me senti curado. Eu tive atitude e fui lá. Agora ele não falou nada, mas eu tenho certeza que alguma coisa Deus fez. Se Deus mandou eu falar lá com ele num culto profético, um culto cheio da presença de Deus, eu tenho certeza que Deus não só me tocou, mas como tocou aquele rapaz. Tanto que hoje eu não carrego mais essa pessoa. E assim é com você. Se você carrega alguém, libere esse perdão, né? Eu incentivo que você ore. Se possível, vá pessoalmente. Se não for, não der certo, ore e libere perdão na sua casa através da oração e da presença do Senhor. O Senhor pode te auxiliar nisso. É o Senhor que vai te ajudar nisso. Amém? Você, pela sua natureza humana, você não consegue. É somente com o Senhor. Amém? Olha só. Agora, nesse momento, vamos tomar uma decisão de entrar no passado e perdoar todos quantos nos feriram. E nos preparar para que, da próxima vez, não guardemos mais o ressentimento. Estamos lidando com uma conquista pela fé. Então, confessem em voz alta agora o seguinte. Vamos lá, se prepara aí para a gente confessar bem alto. Vamos lá, eu vou ler e eu vou falar e você repete comigo. Eu não permitirei que o espírito da amargura me domine. Eu tenho a autoridade do nome de Jesus e vou usá-la para expulsar todo o intruso e deixar que a palavra de Deus entre e me purifique de toda a contaminação. Eu perdoo todos aqueles que me ofenderam. Eu os liberto. Eu declaro que também estou livre de toda ferida já ocasionada. Eu sou livre da amargura, das feridas e das mágoas. Eu decido perdoar a todos, sem distinção. Não importa o que tenha feito, porque reconheço que também sou falho e preciso todos os dias me renovar no perdão de Deus. Eu sou livre e deixo todos que me feriram livres também. Sejam perdoados em nome de Jesus. Amém. Vamos bater palmas. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Maravilhoso essa aula, gente. Eu creio que você, assim como eu, estou sentindo perdão, estou sentindo algo novo, um renovo da parte do Senhor. Amém? Seja renovado aí onde você estiver. E nós acabamos a nossa aula. Glória a Deus. Nós concluímos com essa declaração e eu quero orar rapidamente com você. Pai, eu abençoo os teus filhos, que tudo que nós lemos e aprendemos hoje nessa aula, Pai, possa crescer, frutificar, multiplicar em nossas vidas, que haja perdão, que haja libertação em nós e na vida das pessoas que nós queremos ganhar para o teu reino, para a tua, Pai, para a igreja de Cristo, Pai, em nome de Jesus, que isso possa nos libertar e nos ajudar a libertar outras pessoas em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Glória a Deus, queridos, espero que faça muito sentido essa aula. Foi uma aula maravilhosa, espero que você se sinta perdoado, né, curado aí, em nome de Jesus, assim como eu estou me sentindo.